É que a minha preocupação em relação a isso é que a gente já teve uma história do Vasco aí que um grande ídolo se tornou um presidente. Perfeito. Que foi o Roberto Dinamite. É. E quando a gestão Roberto Dinamite teve um ótimo momento que foi o Vasco ser campeão da Copa do Brasil. Isso. E depois E teve... vice-brasileiro também, e vice-brasileiro na época e tal. E o Vasco acabou caindo e teve séries de outros problemas, né, em seguida. É. E isso manchou o Roberto Dinamite como presidente, Sim. mas não como ídolo. Uhum. Tu acha que com o Pedrinho isso pode ser diferente? Cara, eu vejo uma diferença entre o Pedrinho e o Dinamite. Eu vejo, é opinião minha, né? A gente não tem como saber antes de acontecer. Mas eu via no Dinamite uma vontade muito grande de ajudar o Vasco, mas sem o preparo necessário para você gerir um clube. O Pedrinho, cara, o que a gente vê, pelo menos as experiências que a gente tem com relação ao Pedrinho, ele como atleta sempre foi um cara muito dedicado, não questionando a dedicação do Dinamite também. Mas assim, a partir do momento que o Pedrinho decide se tornar comentarista, cara, ele se torna o melhor comentarista. E não são achismos. Imparcial. Completamente imparcial. Totalmente. E você vê, cara, quem acompanha o Pedrinho sabe que ele buscou todas as especificações, o preparo necessário para ele fazer uma análise bem feita das coisas que ele comenta, entendeu? Não é esse tipo de comentarista folclórico, né? Uhum. Que sempre teve muito valor pra TV, ainda mais pra TV aberta, né? Tá falando do Casagrande? Tô brincando. Pô, mas tem uma galera que ainda é mais folclórica que Casagrande, né, cara? Mas assim, eu vejo no Pedrinho uma dedicação assim, a partir do momento que eu fiquei sabendo que o Pedrinho seria candidato, a minha impressão é a seguinte, cara, para ele ser candidato, ele vai buscar todo o preparo necessário para ele ser um bom presidente. Entendi. Entendeu? Eu não vejo o Pedrinho caindo de paraquedas numa... O que tá rolando, gente? O quê? Ele e Bruce rindo. É o quê? Do Casagrande? É muito viado, cara. Ele tá ali falando um negócio pra mim. Aí ele tá atrapalhando direto. Eu falei, pô, não tô entendendo o que tá falando. E ele tá falando do Pedrinho. Aí ele tá, pô, Yuri, segue o Pedrinho, porque eu faço as paradas de Pedrinho lá. Aí então, quando eu peguei pra ler, aí continuou. Aí toda vez que tu falava Pedrinho, aí aí daqui a pouco você vira e fala assim, não, porque... as pessoas não veem o Pedrinho caindo. Cara, agora vai ter que voltar esse negócio aí do momento lá, onde você tava falando do Pedrinho. Tem clima pra voltar? Pedrinho vai ser um ótimo presidente. Eu acho que ele não vai ser um cara totalmente perdido na administração do clube, entendeu? Eu acho que ele vai se preparar e vai escolher gente preparada pra gerir. Posso estar maluco, o que eu tô falando aqui pode ser... Idolatria? Pode ser, aconteceu totalmente o inverso? Pode. Mas, assim, eu acho que o Vasco já foi administrado por muita gente ali da parte política e a gente não viu o resultado, sabe? Eu acho que a gente precisa tentar dar uma chance para um cara que eu vejo como... Assim, se tu chegasse pra mim e falasse assim, talvez... Vitor, tem algum outro... Eu não vou citar nomes, mas talvez algum outro ídolo do Vasco que aparecesse aí pra tentar ser presidente do Vasco. Eu não sei se eu teria a mesma confiança que eu, acompanhando de fora, tenho no Pedrinho. Entendeu? É um cara que eu vejo muita dedicação no que ele faz e eu acho que ele seria um bom presidente, sim. Sim, mas acho que nesse momento... Hoje o Vasco é SAF. Isso. Então, toda a gestão do futebol tá com a SAF. Uhum. Né? Vamos dizer assim, 70%. Uhum. O Vasco tem 30% do futebol. O Pedrinho não vai conseguir muito chegar ali no futebol e falar assim, pô, a gestão do futebol não vai ser dele. Sim, Ele vai ter uma gestão de clube, Uhum. que no máximo ele pode ter algo de São Januário, se eu não me engano, São Januário
acaba sendo alugado para SAF, né? Então ele vai ter aquela gestão ali, né? Mas assim, eu acho que a questão é que a SAF, junto com a presidência, precisa ter uma sintonia boa, né? Um alinhamento legal para que as coisas possam fluir. E quando você elege um presidente, não que vá ser totalmente aberto a tudo que a SAF propõe, mas um cara que está disposto ali a trabalhar junto em prol do Vasco, né, cara? 30%. Exatamente, porque assim, o Vasco, mesmo com a SAF, ainda tem muito questionamento interno ali, muita gente que quer cobrar coisas da SAF, muita gente que vai contra os interesses da SAF, vai contra as decisões da SAF, e eu acho que precisa ter alguém para intermediar ali com vivência de clube, com vivência de elenco, de comissão. Não quer dizer que são 30%, que é só 30%. Ele pode ter um alinhamento. Não, 30% chegarem no mesmo, muita coisa, né, cara? Para você completar os 100% junto com os 70%, 30% é muita coisa. Não, 30% é bastante coisa. Então é necessário que tenha esse alinhamento e você eleger para a presidência do clube um presidente e conselheiros que vão trabalhar em alinhamento e não em conflito com a SAF. Acho que esse momento que o Vasco está tendo tem um pouco de conflito. Tem. Principalmente chega na hora, o dinheiro não caiu. Tem essa. Exatamente. Eu sei que é importante o dinheiro cair, óbvio, mas toda hora ficar jogando. Parece que tá torcendo contra cair o dinheiro, né, cara? Porque na teoria eles podem reassumir os 70%. Isso. E aí vai reassumir para fazer o quê? O que a gente viu nos últimos 20 anos, 25 anos. Pois é. Entendeu? Então eu acho que é necessário ter esse alinhamento, essa integração entre as duas partes de uma maneira que vise é claro que é claro que a SAF ela visa o lucro também, né? A SAF, eu acho que ela visa mais o lucro do que o sucesso da instituição, enfim. Mas você ter uma presidência ligada às raízes do clube, a essa importância à instituição, trabalhando em comunhão, de uma forma alinhada com quem está visando lucro, acho que a tendência são as coisas funcionarem melhor. O que eu achei legal do Pedrinho foi ele falar que ele quer meio que unir o Vasco, ele São Januário, com a própria Barreira, né? Que ele quer fazer algo que integre, né? Porque integre, porque a maioria dos, vamos dizer assim, o campeonato hoje do Vasco, o Vasco teve muitas derrotas e tal, e não jogou no seu mando de campo, por quê? Porque dizia, infelizmente, um cara disse que né? Infelizmente disse que lá não é um lugar que seja de boa para o torcedor vascaíno chegar lá e assistir o jogo. Isso. Então, cara, com essa integração ele fazendo do Vasco com a Barreira com a comunidade Barreira ali do Vasco, isso pode melhorar bastante. Com certeza. A tendência é que as coisas melhorem, né? Até porque o Vasco está estudando a questão da reforma, então você trazer a comunidade para participar dessas obras também, né? Contratar a gente, da modernização. Mão de obra de lá. Isso, exatamente. Eu acho que a Barreira já é muito ligada ao Vasco, né? E trazer essa ligação, reforçar essa ligação com a comunidade só tem a melhorar as coisas, né, cara? Porque o que o Vasco sofreu foi uma perseguição, assim, bizarra. Mas eu não vejo o motivo da perseguição. Eu não sei se tem algo político em cima disso. Mas eu não vejo o motivo. Eu vejo coisas mais individuais do que gerais, sabe? Eu acho que, assim, os responsáveis por assinar ali descobriram depois que torcia para rivais, eram sócios de rivais do Rio de Janeiro, e aí... Mas se for assim, o próprio diretor da SAF do Vasco era flamenguista. Era sócio... E não à toa, depois que foi trocado, as coisas melhoraram um pouco também, né? O cara era sócio, se não me engano, era sócio do Flamengo ainda. Exatamente. E ele desfez o sócio depois que descobriram para não... Mas enfim... Para não piorar para ele, né? Mas, assim... É complicado, cara. É complicado porque, assim, depois da questão individual, rolou uma tentativa do Vasco de reabrir São Januário, e aí rolou uma série de exigências que, assim,
O Vasco, coincidentemente, nos 100 anos dos Camisas Negras, o Vasco teve que passar por uma situação muito parecida, porque o Vasco botou os jogadores negros em campo e aí começaram a criar uma série de regras para exigir que o Vasco disputasse o Campeonato Carioca. Entre elas era construir um estádio de capacidade tanto que nenhum outro time tinha, né? E aí o Vasco foi lá e fez. Ainda não tem. Pois é. E aí, esse ano eles exigiram uma série de coisas para reabrir São Januário. Tipo... reconhecimento facial. É uma parada que tá sendo colocada, se eu não me engano, só tá sendo colocada agora no Allianz Parque. E não tem outro estádio mais. Quer dizer, acho que do Inter também foi. Eles estão querendo colocar lá no Inter. Isso, também. Mas a questão é que, pô, por que isso é exigência pra reabrir um estádio se nenhum outro estádio tem, cara? Qual é o critério pra decidir isso, cara? É bizarro. É segurança. Né? Então, felizmente acabou esse período aí de sofrimento, mas o Vasco foi prejudicado. Completamente. Esse período sem jogos aí, que o Vasco teve que jogar com portões fechados ou teve que jogar em outros estádios, ninguém vai repor. Né? O Vasco não vai reaver esses jogos e esses pontos perdidos em momentos cruciais, né, cara? Mas isso mancha ainda mais o Maurício Barbieri. Nossa, o Barbieri foi um problema, cara. Cara, assim, quando o Barbieri foi anunciado, eu não tive muita rejeição, não, cara. Eu escolhi acreditar que ele faria um bom trabalho. Mas ele fez um trabalho muito parecido com o Bragantino, porque o Bragantino, quando ele assumiu o Bragantino, ele não teve um início muito bom. Uhum. Entendeu? Sim. Mas só que o Bragantino, por ser um time pequeno, ele não tem aquela cobrança da torcida. Exatamente. Mas assim, a questão é que você... tem a questão da cobrança é realmente um fator diferencial. Mas eu acho que assim, o que o Vasco fez no primeiro turno, cara, tipo assim, é a pior campanha do Vasco em primeiro turno de Campeonato Brasileiro da história. Sério? Do Vasco, sim. E do Botafogo foi a melhor. Isso, exatamente. Mas sério, foi a pior mesmo? Da história do Vasco, sim. Chegou a estar em último. O Vasco, cara, o Vasco quase fechou. O Vasco conseguiu ali, com a chegada do Ramon, ele ganha um jogo contra o Grêmio, se eu não me engano, no final do turno. Mas até a volta das vitórias ali contra o Grêmio, o Vasco estava travado em 9 pontos. Quase acabando o turno, cara. O Vasco teve uma sequência de... No meio de 10 jogos, ele ganhou do Cuiabá. Os outros 9 jogos foram derrotas.